todos! Bem-vindo a este novo programa da TVCEF, órgão de informação do Centro de Estudos de Fátima. Nesta 32ª edição, apresentaremos as principais atividades que marcaram a vida do CEF na primeira metade do mês de maio. E são estas: o primeiro lugar conquistado pela equipa Ultimate Vision na fase regional do concurso F1 in Schools, que se realizou na Marinha Grande. A conferência de Jaime Carvalho e Silva, da Universidade de Coimbra, sobre a importância da matemática, nomeadamente da Segunda Guerra Mundial. A comemoração do Dia da Europa, com uma série de atividades dinamizadas pelo Clube Agir Europa, destinadas especialmente aos alunos do 7º ano, mas envolvendo toda a comunidade escolar. A participação de 6 alunos na fase distrital do Concurso Nacional de Leitura, em Constância. A presença de uma equipa do CEF no evento Radical Estatística, Campo Aventura, organizada em Óbidos pela Sociedade Portuguesa de Estatística. Voltamos à comemoração do dia 25 de abril para apresentarmos a longa palestra em que se falou de direitos humanos nas perspectivas da Amnistia Internacional e da Associação Mulheres Século XXI. Temos ainda a visita dos alunos do 11º ano a Sintra, para conhecerem os espaços ligados à obra de Eça de Queiroz e Palácio Nacional de Sintra e mergulharem nos mistérios da Quinta da Regaleira. E a dos alunos do Clube Português Alcobaça, para aprofundarem os conhecimentos sobre a importância de um dos principais monumentos nacionais e a história de Dom Pedro e de Dona Inês. Finalmente, as duas rubricas tradicionais deste programa: o Ecominuto, sobre as temáticas do Dia Internacional da Biodiversidade, que se comemora no dia 22 de maio. E o Baú das Memórias, que nos faz reviver a edição do Chuva de Estrelas de 1996. Nós estamos prontos para começar. Obrigada por ficarem desse lado. A equipa Ultimate Vision venceu a final regional do concurso F1 in Schools, um desafio lançado às escolas pelos Centros Tecnológicos integrado no projeto Pensa Indústria, tendo por objetivo idealizar, conceber, analisar e construir um protótipo de um carro de Fórmula 1. A equipa do CEF participou pela segunda vez, conquistou o primeiro lugar no pódio e os prémios de Engenharia, Piloto Mais Rápido, Carro Mais Rápido, Marketing e Portfólio. Vamos esperar pela fase nacional, em Vila Nova de Famalicão. O Dia no CENTIF, Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos, começou com a recepção às equipas e a montagem dos stands. Os Ultimate Vision organizavam-se para conseguir montar o stand dentro do tempo previsto e sem ajuda de qualquer elemento exterior à equipa. Terminando o stand, chegou a hora do briefing às equipas, pelo responsável do CETIC. É o momento de dar as indicações sobre toda a competição. A competição inicia com a seleção do piloto mais rápido da equipa, através de uma prova de perícia, a velocidade de reação ao carregar no botão para fazer disparar a botija de CO2. Selecionado o piloto da equipa, chegou a hora do teste ao carro em pista, um dos momentos mais ansiados. Começa a dar alguns sinais, pois a avaliação iria começar. Tudo é avaliado e observado com grande rigor e exigência.
competição em pista, a piloto concentra-se para conseguir o melhor tempo possível, sob o olhar atento dos restantes elementos da equipa, momentos de alguma tensão e expectativa. Finalmente, os tão desejados resultados. A equipa foi chamada por 4 vezes para receber as medalhas correspondentes aos prémios. E uma última vez para subir ao primeiro lugar no pódio. Parabéns pelo desempenho e trabalho. O segredo do sucesso conta ainda com a colaboração dos patrocinadores. Para eles, o nosso muito obrigado. Agora fiquem atentos aos resultados da próxima corrida, que esperamos que não seja a última. Como a matemática ajudou os aliados a ganhar a Segunda Guerra Mundial? Foi esta a questão à qual respondeu o professor Dr. Jaime Carvalho e Silva, do Departamento de Matemática da Universidade de Coimbra, a convite dos professores de Matemática e História do 9º ano. Fruto da interdisciplinaridade entre matemática e história, realizou-se no dia 30 de abril uma palestra que teve como finalidade esclarecer os alunos do 9º ano sobre a importância da matemática na Segunda Guerra Mundial, especialmente na sua cessação. O que é que a matemática tem a ver com a Segunda Guerra Mundial? Qual foi a importância? Foi mesmo muito importante. O ilustre convidado, o professor Dr. Jaime Carvalho e Silva, honrou-nos com a sua presença e encantou-nos com a sua explicação, tão elucidativa e concludente. Desde as causas às consequências, o professor conduziu-nos através dos horrores da guerra, apresentou-nos os protagonistas e deixou-nos mensagens de orientação para o nosso próprio futuro. No mundo de hoje, o nosso país já não é Portugal, o nosso país é a União Europeia, onde qualquer um de vocês pode ir trabalhar. Mas não pensem que vão trabalhar para a Polónia, ou para a Grécia, ou para a Eslováquia a saber falar só português. Tem que saber falar línguas e não basta saber inglês. Inglês agora é o básico. Convém saber falar várias línguas. Arbeit macht frei. Ou seja, o trabalho torna as pessoas livres. Vejam só a ironia disto. As pessoas eram obrigadas a trabalhar para serem livres. É propaganda. Mostrou-nos porque é que a Alemanha era a maior potência mundial na década de 30 do século XX e falou-nos na estratégia de Hitler para dominar o mundo. A comunicação privilegiada era o telégrafo. O telégrafo funcionava segundo um código bip, 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 que é o código Morse. Era a comunicação privilegiada, comunicar coisas com bip, 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 bip. Não é muito eficiente, mas era o melhor que havia. Não havia radar, não havia GPS, não havia nada. Ou seja, um submarino que submergisse era totalmente indetetável. E o Hitler construiu centenas deles. Os alemães dominavam o mar. Este filme mostra que em 15 dias os submarinos alemães afundaram 90 navios americanos. Eram navios de carga que traziam petróleo, mantimentos, munições, carros de combate para a Europa. Ordre de combat. Un navire de guerre ennemi est en vue.
Le pétrole répandu brûle sur la surface de la mer. Isto retrata a realidade no início da guerra. Os alemães iam ganhar. E o que é que se pode fazer? Por fim, explorou literalmente o título da palestra, estabelecendo a ligação entre a matemática e a chave do sucesso dos aliados no colapso do eixo, a criptografia. Está a incentivar os matemáticos a trabalhar para o seu país, a desenvolver investigação que lhes permita que os Estados Unidos continuem a conseguir ganhar as guerras. Mas disse, os matemáticos ganharam a guerra, é uma coisa um bocado estranha. Porquê? Ora bem, tem a ver com os códigos secretos, com a criptografia que já é muito antiga, que segundo vários testemunhos, o imperador Júlio César, quando criou o seu império e conquistou essencialmente toda a Europa, ele teve necessidade de desenvolver para comunicar com as suas tropas, de modo que o inimigo não soubesse que ordens é que ele estava a dizer. Toda a plateia escutava com admiração a história da criptografia e as técnicas criptográficas usadas pelos alemães na guerra e maravilhava-se com a destreza dos matemáticos na descodificação das mensagens alemãs. Os alemães usavam um sistema de codificação muito sofisticado. Era um código virtualmente indecifrável. Alguém tinha de descobrir a lógica de funcionamento deste código. E quem descobriu foram os matemáticos. E a partir do momento que o código ficou descoberto, os aliados passaram a ter vantagem na guerra. Can you break sharp again in 4 days? Have you any idea what you're talking about? John's been on sick leave for the last month, so I don't think he's fully independent. Enigma is a very sophisticated deciphering machine, and Shark is its ultimate refinement. So, we're not talking about the Times crossword. A Europa sozinha por ela não podia reagir sem ajuda externa. Se a ajuda externa não viesse, acabava a Europa. Ora bem, o matemático que foi determinante na decifração destes códigos foi o matemático Alan Turing. Há 2 anos atrás foi o centenário de nascimento do Alan Turing. Mas quem começou o trabalho matemático foram matemáticos polacos, nomeadamente o Marian Rejewski, e foi assim que as mensagens foram descodificadas. Usando a teoria matemática para reduzir o número de possibilidades e metendo as restantes no computador, que foi construído de propósito para o efeito. Durante a guerra, houve uma intervenção decisiva, e eu acho que é não foi que isto que ganharam a guerra, mas foi com uma atividade científica avançada feita exclusivamente por mulheres. Elas trabalharam em universidades para construir as tabelas que os artilheiros usavam para afinar as suas armas. Depois da palestra e em resumo da mesma, o professor Jaime Carvalho e Silva respondeu a algumas questões da professora Carla Ferreira. Queríamos agradecer a palestra, foi muito interessante, acho que todos nós tivemos coisas para aprender sempre. Queria só que nos deixasse a sua opinião sobre a matemática e a sua importância atualmente. Bom, eu faço exatamente esta palestra, já fiz várias dezenas de vezes a palestra. Apesar de ser sobre a Segunda Guerra Mundial, eu penso que mostra a importância da matemática em todas as fases da vida. O que acontece é que nós hoje sabemos mais detalhes sobre o que aconteceu 50 anos atrás, não sabemos todos os detalhes sobre hoje, mas podemos usar a Segunda Guerra Mundial como exemplo de uma utilização intensiva da matemática. Eu digo a toda a gente, a matemática é fundamental no mundo de hoje, quase toda a gente estuda 12 anos de matemática antes de entrar no ensino superior e se calhar devia estudar muito mais, porque ela é uma ferramenta indispensável. E há imensos códigos, como aqui foi referido, dentro da área da criptografia, que é uma área muito engraçada também da matemática, e toda essa envolvência com os códigos, que também é utilizada atualmente.
Exatamente. A criptografia é uma ferramenta de comunicação, ou de esconder a comunicação, de segurar a comunicação, que é usada há mais de 2000 anos. Por exemplo, as técnicas atuais são aquelas que permitem que os multibancos sejam seguros, as comunicações que os terminais multibanco fazem com o computador central são totalmente seguros e usam algo que os estudantes aprendem no ensino básico relativamente cedo, que são os números primos. E todo o seu trabalho na matemática em Portugal está envolvido em vários projetos e em muitos grupos. Que perspectiva ou como é que sente vir às escolas e falar com os alunos do ensino básico e do ensino secundário sobre os mais diversos temas? Bom, eu sinto que é muito importante haver atividades fora das atividades escolares propriamente ditas e acho que os professores do ensino superior contactam com um certo número de temas pelas características próprias da sua profissão, devem vir trazer esse conhecimento às escolas e aos alunos. Portanto, eu acho importante transmitir aos estudantes esta ideia. A matemática é importante. Há dificuldades. A estrutura escolar pode não ser perfeita. Há muita gente que precisa de ajuda. Tudo bem, mas a matemática é importante e vale a pena investir na matemática. É essa mensagem que eu acho fundamental transmitir aos estudantes. Agradecemos mais uma vez. O Dia da Europa foi mais uma vez comemorado no CEF, no dia 9 de maio, nos moldes a que já nos habituou o Clube Agir Europa, coordenado pela professora Margarida Silva. A comemoração envolveu toda a comunidade escolar, mas especialmente os alunos do 7º ano, aos quais eram dirigidas as principais atividades. No dia 9 de maio comemora-se o Dia da Europa. A data não passou em branco no CEF. De manhã, formámos a sigla UE no pátio da escola, com todas as bandeiras dos Estados-membros, nas mãos de alunos do 6º ano. Em simultâneo, dezenas de alunos tocaram o hino da Europa em flauta, orientados pelo professor Jorge Gonçalves. Ouviram-se também frases alusivas ao processo de construção desta união pela voz de alunos do 11º B. A Europa não se fará de uma só vez, far-se-á por meio de realizações concretas. Este é apenas um excerto da Declaração de Schuman, feita a 9 de maio de 1950. Dava-se assim início à construção da União Europeia. Os países que assinaram o Tratado de Roma, fundadores desta União, foram França, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Alemanha e Itália. Em 1973, com a entrada da Dinamarca, da Irlanda e do Reino Unido. Em 1981 foi a vez da Grécia. Portugal e Espanha entraram em 1986. Seguem-se a Suécia, a Finlândia e a Áustria, em 1995. Em 2004, o maior de todos os alargamentos permitiu que se juntassem a nós 10 novos países: Estónia, Letónia, Lituânia, Hungria, República Checa, Polónia, Eslováquia, Eslovénia, Malta e Chipre. Já em 2007, juntaram-se à União a Bulgária e a Roménia. O último país a entrar foi a Croácia, em 2013. A bandeira da União Europeia é um dos seus principais símbolos, bem como o hino da alegria, que passamos agora a ouvir.
Temos connosco o Sr. Diretor da nossa escola, Sr. Padre Rodrigo, e gostaríamos de saber qual a sua opinião sobre a importância de comemorar na nossa escola o Dia da Europa. Eu penso que é muito importante nós valorizarmos e comemorarmos um dia como este, que nos coloca realmente numa comunidade alargada e que nós temos efetivamente que saudar e que desejar. A ideia é transmitir algo que nasça, cresça, desenvolva-se, dê frutos e, claro, e passe por momentos menos bons, que é o que acontece hoje com a União Europeia. Por isso, ao longo desta árvore, nós começámos da base e associámos a base aos primórdios e ao início conturbado que a Europa viveu no final da Segunda Guerra Mundial, acontecimento a partir do qual depois nasceram todas aquelas ideias e todas aquelas palavras que estão retratadas ao longo do tronco, que era necessário salientar para evitar que um novo acontecimento como o da Segunda Guerra Mundial voltasse a acontecer. E, portanto, junto à base, junto, digamos, ao chão, temos as imagens da Segunda Guerra Mundial, tudo a preto e branco, até que começam a surgir palavras como paz, necessidade de paz, prosperidade, é necessário prosperar. Os mentores destas ideias e, digamos, os pais da União Europeia, Jean Monnet e Robert Schuman. Depois, com o seguimento das palavras desenvolvimento, igualdade, liberdade, que era aquilo que se pretendia. Surge então o Tratado de Roma, que é assinado em 1957. E nesta primeira fila de países, temos os países fundadores que assinaram o Tratado de Roma. Posteriormente, e simbolizando o tal crescimento e a tal evolução, vão surgindo novos ramos que representam os vários alargamentos. E então surge-nos o primeiro grande alargamento, 3 países que estão representados. Nestes cubos nós podemos ver em primeiro plano, digamos assim, a bandeira e o nome do país. Os cubos rodam e em todas as faces têm informação e algumas imagens alusivas aos vários países. O que é que tu achaste desta representação? Foi muito bonito, os alunos tocaram muito bem e foi uma boa homenagem, e à tarde estamos todos à espera para o Europaper. Durante a tarde, realizou-se o já tradicional Europaper, onde os alunos do 7º ano puderam mostrar as suas destrezas e conhecimentos sobre vários países europeus. Compostos por várias provas teóricas e práticas, foram percorridos 18 postos nos espaços exteriores da nossa escola. Vamos dar início ao jogo. Em 3, 2, 1, podem começar. Durante a tarde deste dia intenso, a nossa escola ganhou um colorido diferente, uma agitação saudável e um espírito de equipa que conseguimos ter sempre que quisermos. Da Península Ibérica, passando por Itália, visitando a Escandinávia e as ilhas mediterrâneas, houve provas para todos os gostos: pontaria, escalada, coordenação, habilidade e rapidez. Alguns alunos estiveram envolvidos em provas que exigem maiores cuidados, como na piscina, onde se fez a travessia do Canal da Mancha, e na escalada das montanhas austríacas, onde os professores João Sousa e Nuno Lopes, respectivamente, deram o seu importante contributo a esta iniciativa.
Todas as provas foram devidamente controladas e avaliadas pelos alunos mais velhos, do 11º E, F e G, que afinal devem dar o exemplo aos mais novos. Aqui na escola fizemos uma pequena comemoração hoje. O que é que achou da apresentação que eles fizeram? Eu acho que é uma apresentação que teve peso e medida, é uma apresentação que tem a ver com um dia que é muito importante para nós e é bom não esquecer que este ano nós vamos ter eleições europeias e, portanto, é importante que os jovens desde cedo comecem a perceber o que é realmente a Europa. No dia 5 de maio, os alunos vencedores da fase interna do Concurso Nacional de Leitura foram a Constância representar o Centro de Estudos de Fátima na fase distrital, que decorreu no Centro Escolar de Santa Margarida, dinamizado pela Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill. A professora Cristina Carvalho, que acompanhou os alunos do CEF com a colega Marlene Frazão, elaborou para a TV CEF um relatório completo das obras apresentadas e dos critérios seguidos pelo júri. As obras propostas para concurso e que os alunos trabalharam com empenho foram para o António Correia, o Leonardo Pena e a Inês Batista, concorrentes do 3º ciclo do ensino básico. Os livros que devoraram o meu pai, de Afonso Cruz, e A Substância do Amor e Outras Crónicas, de José Eduardo Agualusa. Para a Eliana Vieira, a Diana Reis e o Nelson Silva, do ensino secundário, O Pintor debaixo do Lava-Loiças, também de Afonso Cruz, e A Montanha da Água Lilás, do escritor angolano Pepe Tela. Os alunos realizaram em simultâneo a prova escrita constituída por 20 questões de escolha múltipla, uma prova oral e uma prova de desenvolvimento de natureza crítica e argumentativa sobre o conteúdo de um dos livros. Na prova oral foram apresentados 5 poemas da obra Poesias Completas, de Alexandre O'Neill. Os alunos do 3º ciclo declamaram Sá de Miranda Carneiro, O Pequeno Corcunda, Velha Fábula em Bossa Nova, Flor em Livro Dormida e Para o Luís. Os do ensino secundário leram Amigo, VC, O Amor é Amor, Saber Viver é Vender a Alma ao Diabo e Perfilados de Medo. Cada concorrente fez a declamação pública em voz alta e expressiva e foi avaliado tendo em conta a audibilidade, perceptibilidade, articulação, expressividade, pontuação, ritmo e postura corporal. O pequeno corcunda que atravessa a cidade e que ninguém ajuda, resistente e suave. É o meu louco desejo de São Cristóvão me lograr, não podendo pousar do precioso faro. É um modesto dote o que dedica aos outros, teimosia de louco para muitos a sorte. Dá vontade de rir, de chorar dá vontade, ir sem ter aonde ir e tutar pela cidade. Seu olho tudo vê, seu pé tudo explora, e quando se estatela, esvazia-se e caminhava, mas nada o deitava abaixo. Nem mesmo as pessoas não o ajudavam, mas ele mantinha-se persistente, tal como o filho de Vivaldo Bonfim. A prova de argumentação, que consistiu em relacionar o poema com a obra da prova escrita, durou 3 minutos e, neste caso, o júri avaliou a estruturação, o encadeamento lógico das ideias, os argumentos e a correção linguística. Na fase escrita, o aluno António Correia obteve o primeiro lugar, tendo disputado a prova seguinte de forma muito positiva, mas sem ficar apurado para a fase final, que terá lugar em Lisboa, no final de junho. O concurso decorreu num ambiente de partilha, com entusiasmo e muitos momentos de diversão, dinamizados pelo contador de histórias, Jorge Serafim. No final, depois de serem entrevistados pela RTP, foram também convidados a deixar um breve testemunho aos microfones da TV CEF. Eu sou um dos alunos que foi representar o CEF na fase regional do concurso de leitura. Sou um aluno do secundário, em que fui também mais 2 colegas do secundário e mais 3 alunos do 6º ciclo, em que um deles conseguiu passar à prova oral, que é a prova a seguir à escrita que todos nós fizemos, que foi o António. Este concurso de leitura realizou-se aqui em Constância e que, para além de ser um concurso em que eu consegui vir representar o CEF, que é sempre um grande orgulho, é também um concurso em que eu consigo aliar
algo que eu gosto muito, que é a leitura, e que neste caso foi uma leitura de livros bastante agradáveis e que eu convidava todos a ler. Um deles é do Pepe Tela, A Montanha de Água Lilás, e outro deles era O Pintor debaixo da Lava-Loiça, de Afonso Cruz, que é natural de Constância e foi um dos júris que esteve presente. Pronto, e se não quiserem ler estes livros, leiam outros, mas penso que é importante e até podem vir representar no próximo ano o CEF neste concurso. Enquanto os alunos realizaram a prova escrita, os professores acompanhantes visitaram o Parque Ambiental de Santa Margarida, de onde se destaca o borboletário. A todos os meus colegas que participaram, os parabéns pela dedicação à leitura e pelo orgulho com que representaram a nossa escola. Pela terceira vez, o CEF esteve representado no Radical Estatística, Campo Aventura, e, mais uma vez, conseguiu um lugar no pódio. Este concurso nacional, organizado pela Sociedade Portuguesa de Estatística, divide-se em duas partes. Primeiro, os alunos participam numa competição online, da qual são selecionadas 10 equipas que recebem como prémio o convite de passar um fim de semana no Campo Aventura em Óbidos. Foram várias as equipas do CEF que participaram nesta fase do concurso, e uma delas, formadas pelos alunos Frederico, Francisco, Eloy e Miguel, do 11º F, que se autodenominaram os Magos CEF, classificaram-se em 5º lugar. Depois, na experiência de 3 dias, em Óbidos, os concorrentes envolveram-se em diversas competições, alternando respostas a questões de estatística e desafios a superar provas desportivas radicais. Se na parte da estatística os Magos CEF ficaram por um honroso 4º lugar, na parte desportiva, porém, conseguiram o 1º lugar. As professoras de matemática Patrícia Gil e Alexandra Carneiro, que acompanharam os alunos, recolheram todo o material necessário para, no próximo programa, apresentar-nos de modo mais completo e apropriado este feito dos nossos alunos, que em Óbidos honraram o nome da nossa escola, não só na parte da competição, mas também nas atitudes, comportamento e espírito de equipa. O aniversário de 25 de abril de 1974 foi comemorado no CEF com diversas iniciativas, entre as quais a exposição Sentir Portugal rumo ao futuro. Dela falámos no programa anterior, prometendo voltar hoje ao tema para apresentar outra atividade organizada no mesmo dia para comemorar 40 anos de democracia em Portugal. Dividimos-la em duas partes. Na primeira, a Associação Mulher Século XXI escolheu como tema de reflexão, na perspectiva dos direitos da mulher, a violência doméstica e no namoro, uma realidade de gritante atualidade, quer antes do 25 de Abril, quer nos dias de hoje. A Associação de Estudantes e o Grupo de História, através da professora Anabela Mulher, convidaram a Associação Mulher Século XXI e a secção portuguesa da Amnistia Internacional a virem falar sobre as atividades que desenvolvem em defesa dos direitos humanos. A palestra ocupou toda a tarde do dia 24 de Abril e teve como destinatário os alunos do secundário, que encheram completamente o auditório, o que não deixou de surpreender os convidados. Boa tarde e queria começar por agradecer o convite que nos foi feito pelo vosso colégio e obviamente também agradecer o facto de nos terem aqui uma sala enorme e completamente cheia, que não é propriamente habitual. Portanto, escusam também de agradecer pelo facto de, entretanto, estarem a faltar algumas aulas, porque a verdade também é essa. Na abertura do encontro, a professora Anabela Mulher começou por apresentar brevemente a Associação Mulher Século XXI, com a qual o CEF tem colaborado, e sublinhou a importância da data que estava a ser comemorada. O objetivo desta sessão insere-se, aliás, como sabem, nas comemorações dos 40 anos da democracia, que celebramos hoje aqui no CEF, e o objetivo desta associação é vir aqui hoje conversar e debater um pouco sobre os direitos das mulheres. Na sua intervenção, a doutora Catarina Louro fez uma breve evocação das atividades desenvolvidas, também com alunos do CEF em defesa dos direitos da mulher associados à democracia. Concretamente, estamos aqui a falar da questão da igualdade de género, da violência doméstica e da violência no namoro. especificando melhor, O que nós pretendemos, o que todos os movimentos feministas defendem, é que realmente os direitos sejam iguais independentemente do sexo com o qual nascemos, certo? E portanto nós pretendemos assim caminhar
em democracia no sentido da igualdade de género. O tema é muito atual. Continuamos a ver todos os dias, e vocês, através das notícias, também vão conseguindo analisar isto, o desequilíbrio entre a participação dos rapazes e das raparigas em diferentes domínios da vida. Nomeadamente, as mulheres continuam a ter um peso muito importante no que se refere às responsabilidades domésticas e familiares, ao cuidar dos filhos e das filhas, e, no entanto, os homens continuam a ter um peso maior na parte pública. A representante da associação evidenciou, por um lado, os progressos realizados na conquista e afirmação dos direitos da mulher na sociedade portuguesa após o 25 de abril de 1974, e recordou, por outro, o caminho que ainda há a percorrer para uma efetiva igualdade de género, em termos de partilha de responsabilidades e reconhecimento do papel da mulher na sociedade portuguesa, especialmente no âmbito da família e no mundo do trabalho. Falando concretamente do tema proposto, a violência doméstica e no âmbito do namoro, a doutora Catarina referiu os principais aspectos que caracterizam ambos os fenómenos, não deixando de chamar a atenção dos alunos para a questão do ciclo da violência. Isto porque acontece na violência doméstica e na violência no namoro, e é uma das razões pelas quais muitas vezes as vítimas se vão mantendo em relações violentas. É que em quase todas as situações de violência doméstica ou violência no namoro existe sempre uma fase positiva, que é a fase do lua de mel. Normalmente vem a seguir à fase da tensão, onde começam as implicações, onde começam as discussões, e à fase da agressão propriamente dita, que pode ser psicológica. E quando falamos em violência no namoro, falamos que 1 em cada 4 jovens é vítima de violência no namoro, ou seja, 25% dos jovens, independentemente de serem rapazes ou raparigas, já viveram ou estão a viver uma situação de violência no namoro em Portugal. Em ambas as partes da conferência, os alunos intervieram colocando questões aos oradores. Desta primeira parte, preenchida com a intervenção da Associação Mulher Século XXI, escolhemos esta. Se tivermos algum problema deste tipo, a quem é que nos devemos dirigir? Quando somos assim mais jovens, não é? E nós vemos numa situação de violência no namoro, de controle, imaginem, a perseguição obsessiva por parte do namorado, nós já tentámos terminar o namoro, até já terminámos mesmo, mas ele continua a insistir connosco. O melhor, vocês têm um contexto privilegiado que é a escola. Têm sempre alguém em quem confiam se não querem contar aos pais e às mães, certo? Tem sempre um professor, uma professora, até uma auxiliar que confiam e que podem pedir ajuda. Num primeiro momento, num passo imediato de socorro. Depois, para além disso, então, existem as organizações não governamentais, não é? Que trabalham nesta área, como a Mulher Século XXI, que é o Centro de Atendimento, e que telefonicamente ou por mail podem-nos apresentar a situação. A sessão terminou com o testemunho caloroso e veemente de Isabela Gonçalves sobre o significado e a importância do 25 de Abril, começando por traçar um breve retrato do país que mudou quando ela tinha 27 anos. A conversar na rua era considerado uma reunião política e iam todos presos. Num país onde a miséria era grande, num país onde a pobreza era grande, num país onde as mulheres e os homens, mas mais as mulheres, tinham uma grande taxa de analfabetismo. Num país onde as mulheres não votavam, não tinham direito a voto. Num país onde as mulheres eram obrigadas a pedir autorização escrita ao marido para comprarem um carro ou para exercerem alguma profissão. Num país onde as mulheres não acediam à maioria das profissões. E, portanto, eu quero-vos dizer, amanhã estejam com atenção à história. Comprem algumas dos vossos pais, algumas das revistas que fazem a reportagem do 25 de Abril, desde o acontecimento de há 40 anos até hoje. Amanhã, se puderem, nas vossas aldeias, nas vossas terras, nas vossas cidades, apareçam por lá. Bebam um bocadinho daquela liberdade e daquela alegria. Particularmente interessante foi a segunda parte da palestra comemorativa dos 40 anos da democracia em Portugal e brilhante a intervenção do representante da secção portuguesa da Amnistia Internacional, Daniel Oliveira, que fez uma exposição muito completa e entusiasmante da história desta organização, deixando aos alunos um desafio ao qual a Associação de Estudantes do CEF já começou a responder. A Amnistia Internacional, e eu penso que muitos de vós já terão ouvido falar, é uma organização não governamental.
não governamental porquê? No sentido em que não depende dos governos para a sua tomada de decisões, não depende dos governos para a sua ação e não depende, atenção, isto é muito específico e muito importante, não dependemos financeiramente de nenhum governo. Somos neste momento cerca de 3 milhões de pessoas um pouco por todo o mundo, em mais de 150 países, e fazemos o quê? Fazemos aquilo que chamamos campanha contra os graves abusos de direitos humanos. Depois de desafiar os alunos que permaneceram atentos no auditório até ao fim da longa palestra a darem uma resposta simples à pergunta difícil: o que são direitos humanos? Daniel Oliveira sintetizou-a desta maneira. Eu diria, se tivesse um irmão mais novo ou uma irmã mais nova, por acaso não tenho, mas eu diria que os direitos humanos são todas aquelas coisas que uma pessoa precisa de ter ou de poder fazer para viver com dignidade. Estamos a falar sim daquelas coisas absolutamente essenciais, em que se nós disséssemos, se eu não tiver isto, não vou viver com dignidade. Exemplificando e simplificando, devemos ter acesso à saúde, devemos ter acesso à educação, devemos ter uma habitação, devemos ter alimentação e de coisas que devemos poder fazer. Coisas que podemos fazer que são ter as nossas próprias ideias, exprimir as nossas próprias ideias, professar a religião que bem entendermos, constituirmos a família com quem entendermos e não nos sujeitarmos, por exemplo, a casamentos forçados. Ou seja, todas aquelas coisas que são estruturantes na vida de uma pessoa e para as quais devemos ter a liberdade de decidir. Daniel Oliveira falou depois do trabalho da Amnistia e da sua forma de atuar, sublinhando especialmente a independência e o método de investigação por conta própria, que contribui para o grande prestígio e credibilidade de que se orgulha. Não estou a dizer que seja fácil ou que seja que tenhamos a certeza de sucesso, mas uma coisa nós sabemos que se não fizermos isso sozinhos, se formos muitos, algum impacto e alguma diferença nós vamos fazer. E a verdade é que nós pedimos às pessoas, muitas das vezes, para agir da forma mais simples possível. E a forma mais simples possível passa, por exemplo, por escrever uma carta. Pegar no papel, pegar numa caneta e escrever uma carta às autoridades de determinados países. E qual é a grande vantagem que isto tem? Mostrarmos a esses países que eles não estão a fazer o que estão a fazer de uma forma absolutamente impune. Que alguém no mundo sabe o que eles estão a fazer. O representante do Grupo de Sintra da Amnistia Internacional não se esqueceu de recordar que a origem desta organização tem diretamente a ver com Portugal e está, indiretamente, ligado ao 25 de Abril. Este senhor que aqui vem foi o fundador da Amnistia, Peter Van Ansen, de seu nome. Em 1961, e o próprio contava a história desta forma, ele ia a caminho do trabalho em Londres, ele era inglês, vivia em Londres, ia a caminho do trabalho e leu uma notícia. E leu uma pequena notícia num jornal que dizia o quê? Que alegadamente 2 estudantes portugueses teriam sido, portugueses a viver em Portugal, em Portugal, teriam sido presos e condenados a 7 anos de cadeia. E qual é que foi o horrível crime que eles cometeram? Alegadamente teriam feito um brinde à liberdade. Esclareceu depois em que consistem as campanhas que lança no âmbito da defesa da liberdade e em favor dos presos de consciência, mas especialmente na denúncia e repúdio absoluto da pena de morte, sem esquecer o combate à discriminação e ao racismo. Ó preto, cá no meu país tu tens que andar como gente, isto aqui não é África. O quê? Não achas bem? Volta para a tua terra! Aproveita e leva os brasileiros, os chamuças e os xenófobos! A comunicação de Daniel Oliveira foi exaustiva e eficaz na sua forma, referindo os aspectos mais importantes da organização a que pertence. E não falou só dos problemas a combater, referiu também os sucessos alcançados, como incentivo a conhecer e a colaborar com as organizações que lutam pela afirmação de um mundo mais justo e mais humano. Como o tempo aqui é tirano, passemos à conclusão. Muito mais recentemente nós deixámos de trabalhar exclusivamente direitos civis e políticos, portanto o direito à liberdade, o direito à integridade física, o direito à participação e começámos também a falar em direitos económicos e sociais. E falar em direitos económicos e sociais é infelizmente falar em pobreza. O que é que vocês podem então fazer? Eu já disse, podem ser ativistas online, podem ir ao nosso site, procurar as petições e em 5 minutos, menos até, a não ser que a vossa ligação à internet seja muito lenta, em menos de 5 minutos vocês são ativistas pelos direitos humanos. O que é que podem também fazer mais? Isto é uma pequena imagem da nossa sede,
e uma das nossas voluntárias, podem nos ajudar na nossa sede. Por que não criar um grupo de estudantes com um professor, com os vossos professores ou com a escola propriamente dita? Como dissemos na peça anterior, na parte final da conferência, o representante da Amnistia Internacional respondeu a todas as questões levantadas por alunos e professores. Para terminar, as promotoras do encontro informam-nos sobre o que vão realizar para responder ao apelo da Amnistia Internacional e, dessa forma, ajudar a concretizar alguns dos ideais do 25 de Abril. Nós fazemos parte da coordenação do grupo de estudantes do Centro de Estudos de Fátima da Amnistia Internacional e os nossos principais objetivos são sensibilizar os estudantes da nossa escola para a luta a favor dos direitos humanos. Quanto às atividades que já estamos a pensar em dinamizar, serão 2 eventos, um na Semana CEF e outro nas Tasquinhas, onde serão feitas petições, a assinatura de cartas e onde serão vendidos objetos para a angariação de fundos para a Amnistia Internacional. Deixamos então o apelo a todos os alunos do Centro de Estudos de Fátima a participarem nas nossas atividades e a informarem-se e a inscreverem-se no nosso grupo. No dia 8 de maio, no âmbito das disciplinas de Português e História, os alunos de 3 turmas do 11º ano deslocaram-se a Sintra para contextualizar a obra de Eça de Queiroz, Os Maias, e aprofundar os seus conhecimentos de História visitando o Palácio Nacional de Sintra e o Palácio da Caleira, mergulhando também nos mistérios associados a este ambiente. Viajar até Sintra é ingressar numa experiência dos sentidos. A Serra oferece-nos um ambiente natural, paisagístico e histórico riquíssimo, muito apreciado por quem estuda a obra de Eça de Queiroz. Foi com este espírito que os alunos do curso de Humanidades e Artes do 11º ano visitaram a Vila de Sintra na passada quinta-feira, dia 8 de maio. Vamos observar as esculturas que estão aqui na volta do Duz, em exposição, até chegarmos à fonte de Mourisca, à fonte árabe que está lá no centro do percurso. Os alunos foram acompanhados pelos diretores de turma, pelos professores de História, de Português e de Filosofia. Começaram por percorrer uma parte do antigo passeio público, saborearam as tradicionais queijadas e reuniram-se mais tarde para relembrar alguns versos que celebram a Serra de Sintra. Nós vamos ouvir aquilo que alguns poetas quiseram escrever sobre isso, aquilo que alguns poetas sentiram quando chegaram a Sintra. Mas, acima de tudo, eu gostava que vocês interiorizassem a mensagem dos poemas e que tentassem, de alguma forma, partilhar do sentimento. Era minha alma livre e reverente, à solta entre a vida, indiferente, na ribalta do fogo franco da ilusão. Sintra é verdade, cor, paixão, eterna luta com razão. Sintra é o lugar que oração perpétua das distâncias, em vozes que já são ecos perdidos de outras ressonâncias, onde os montes, cismando pela altura, soluçam num rumor, de quando em quando, elegias amargas da longura. O teu perfil de altiva flor bravia é sonho a erguer-se do torpor da terra, sortilégio de verde sinfonia que as almas prende no divino abraço, do encanto passional dos horizontes, na silenciosa paz. Ficava o Cartejo e a fresca serra de Sintra, e nela os olhos se alongavam. Ficava-nos tão bem na amada terra o coração que as mágoas lá deixavam. O menino de olhos de gigante. Há um gigante na serra, é um gigante tamanho, que a gente sente o gigante, mas não lhe vê o tamanho. É tão grande o gigante que a gente vê-lhe um pedaço, mas onde o gigante acaba, já a vista não alcança. O gigante da serra e anda sempre escondido. Ora se esconde no vento, ora finge que é o luar. Ora se mistura na terra e muitas vezes no ar. Cuida a gente que é o mar, que está longe de falar. Ó grutas frias, ó esmedoras fontes, ó suspiros de namoradas selvas, brandas veigas, verdes outeiros, gigantescas serras, não vos verei eu mais delícias d'alma? Sempre esta inquietação, sem propósito, sem nexo, nem consequência, sempre, sempre, sempre. Esta angústia excessiva do espírito por coisa nenhuma, na estrada de Sintra, ou na estrada do sonho, ou na estrada da vida. Ao longo da tarde, visitaram 2 dos principais monumentos daquela vila, o Palácio Nacional e a Quinta da Regaleira.
Os alunos do Clube Português passaram o dia 8 de maio em Alcobaça, onde tiveram a oportunidade de visitar o antigo mosteiro, a primeira obra gótica erguida em solo português, património da humanidade. Além de recordar a história desta localidade e do Monumento Nacional, que foi também considerado uma das 7 maravilhas de Portugal, os alunos evocaram, sobretudo, a história de Dom Pedro e Dona Inês e viveram momentos de convívio numa quinta nos arredores de Alcobaça. Visita ao Mosteiro de Alcobaça do Clube Português. Como recompensa por um ano de intensa dedicação às causas da língua e cultura portuguesa, os alunos do Clube Português deslocaram-se a Alcobaça no dia 8 de maio, quinta-feira, para uma visita de estudo e convívio. A manhã foi ocupada com uma visita guiada ao Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, também conhecido como Real Abadia de Santa Maria de Alcobaça, para desvendar os segredos arquitetónicos, assim como as lendas e histórias sagradas e profanas que estimulam a imaginação dos inúmeros turistas que o visitam. O terreno para a construção do mosteiro foi doado pelo rei Dom Afonso Henriques à Ordem de Cister, com o duplo objetivo de povoar a região e evitar a reconquista muçulmana, assim como para cair nas boas graças do Papa Alexandre III, que viria a conceder-lhe a bula Manifestus Probatum, que o consagraria definitivamente como rei de Portugal, oficialmente reconhecido no mundo de influência cristã. Uma das histórias mais marcantes que aí ouviram foi a história de Pedro e Inês, um romance intemporal que tem alimentado a inspiração de poetas, escritores, músicos, pintores e outros artistas. Por entre colunatas, claustros e salas, os alunos tiveram ainda o privilégio de descobrir o contratenor Luís Peças, que os deliciou com uma área cantada ao vivo. Visitaram ainda os espaços dos dormitórios, jardins, cozinha e refeitório, onde descobriram uma estreita porta passa-pratos que, reza a lenda, servia para testar o pecado da gula nos monges. Terminada a visita, todo o grupo se encaminhou de regresso ao autocarro. O destino final era o Cabeço do Bicho, uma quinta com um restaurante charme onde o ambiente, agora sim, convidava ao pecado da gula. Seus gulosos. Sorriso lindo. Após o almoço, antes do regresso ao CEF, houve ainda tempo para um passeio descontraído pela propriedade com alguns contactos surpreendentes com diversos animais, de rãs a cavalos, passando por cães, vacas e cabritos. E chegamos à penúltima peça deste programa, a rubrica Ecominuto, que nos convida a refletir sobre questões ecológicas. O número 13 desta rubrica, preparado pela professora Ana Aleixo, é sobre a riqueza e diversidade imensa da Terra, que deve ser preservada e garantida para o futuro da humanidade neste nosso planeta. Mesmo olhares atentos sobre o que nos rodeia permite-nos perceber que a espécie humana está longe de ser a única no mundo ou até a mais representada. De facto, vivemos rodeados por uma infinidade de seres vivos, desde os microscópicos aos gigantes, das profundidades marinhas aos picos mais altos. É esta enorme diversidade de animais, plantas, fungos e outros seres vivos os cientistas chamam de biodiversidade. Estima-se que os primeiros seres vivos tenham surgido na Terra há cerca de 3.800 milhões de anos.
Durante todo este tempo, muitas foram as espécies que apareceram e que se extinguiram. Os cientistas já identificaram 2 milhões de espécies, mais de metade das quais são insetos, mas estima-se que existam 5 vezes mais por descobrir. A espécie humana, que só surgiu há cerca de 2 milhões de anos, vai deixando nos ecossistemas uma marca indelével, com repercussões francamente negativas para o seu equilíbrio. Estima-se que as taxas de extinção provocadas pelo homem sejam entre 100 a 1000 vezes superiores das que seriam registadas se não existisse a espécie humana. O Dia Internacional da Biodiversidade surge assim como uma oportunidade formal e global de desenvolver ações concretas que permitam a tomada de consciência face à importância da biodiversidade. Vamos olhar à nossa volta. Quantos seres vivos diferentes exprimem todos os dias as necessidades alimentares? E quantos nos deram matéria-prima para nos vestirmos, nos calçarmos ou para fabricar as cadeiras em que todos os dias nos sentamos? Dentro de nós há bactérias, sem as quais não conseguiríamos sobreviver. Há outras que purificam a água dos rios para dele podermos beber. O oxigênio que respiramos é-nos fornecido pelas plantas. E não podemos esquecer o papel da reciclagem que os decompositores desempenham nos solos e que permite o equilíbrio de matéria de que o mundo vive é dependente. Verificamos então que, mesmo sob o ponto de vista egocêntrico da espécie humana, é inquestionável a importância da grande biodiversidade para a nossa própria existência. Nesta questão, como em tantas outras, quando se fala de desenvolvimento sustentável, são os pequenos passos de cada cidadão que farão a diferença em termos globais. O respeito por todas as formas de vida, a sensibilização das nossas famílias e comunidades, a participação concreta em ações de monitorização da biodiversidade e da defesa das florestas, a proteção das dunas, enfim, a defesa do ambiente, é o todo e o muito que podemos fazer. É a marca positiva que deixaremos neste mundo. É a certeza de que não seremos os principais culpados por acelerarmos a nossa própria perda de biodiversidade, ou seja, a nossa extinção. Na última peça deste programa, a rubrica Baú das Memórias, voltamos a convidar os nossos telespectadores a recuar no tempo, refrescar a memória e evocar vivências do passado. Como há pouco mais de um mês tivemos no CEF a edição 2014 do Festival da Música, ou Chuva de Estrelas, e as gravações desse espetáculo continuam a receber no YouTube muitas visitas, vamos espreitar como foi a edição de 1996. Nós temos aqui uma apresentação de professores do CEF. Vão cantar uma canção, vão cantar e bem, mas o júri não se precipite porque isto não conta nada ainda. Portanto, eu chamava aqui ao palco a professora Paula Villarreal, o professor Júlio Rosa, o professor Luís Xavier, o professor Jorge Gonçalves, para cantarem aqui nada mais, nada menos, mas que estamos no Conselho de Orem, a lenda de Oriana. Este lugar onde estou já Vegas se chamou e Orem agora se chama. É aqui que faz sentido a história que estás ouvindo, esta lenda de Oriana.
Postal dos Correios, uma menção honrosa para este grupo, escalão A. São estes mesmo. Posteriormente vão receber essa menção. Muito parabéns. Podem então voltar ao vosso lugar do júri. O Enemy, o grupo que interpretou o Enemy, vai receber o primeiro prémio. Canção número 3, Old On, de Jamie Walker, intérprete Carlos Filipe. É um reconhecimento por parte da direção e de toda a comunidade que sois vós pais, somos nós professores, somos nós funcionários, somos nós alunos, somos todos nós essa comunidade que queremos cada vez mais, com uma dupla faceta, a do estudo, o da aprendizagem, o de a pouco e pouco crescer na procura de uma vocação, mas também de iniciativas, de manifestações de cultura, às vezes melhor, outras vezes pior, mas que são tudo escola. Muito obrigado. Muito obrigado a vós, pais, professores, funcionários e, em último lugar, mas que devia ser em primeiro, a todos os alunos desta escola. Muito obrigado e até para lá. Fátima, centro dos estudos, lá no planalto do sol, tem os céus conteúdos para ensinar toda a prova. Centro de Estudos de Fátima, ano letivo 2014-2015. Estão abertas as inscrições para os alunos do 5º ao 12º anos e ensino profissional. Vem também fazer parte da grande família do CEF. Termina aqui esta 32ª emissão da TV CEF, órgão de informação e formação do Centro de Estudos de Fátima. Convidamos os nossos telespectadores a divulgar os nossos programas junto de familiares e amigos e convidamos-los igualmente a visitar a página do CEF no Facebook. Voltaremos daqui a 15 dias e despedimos-nos com uma saudação cheia de alegria. Vemo-nos na próxima emissão.